Olá galera, meu nome é Sidney Togumi, eu sou treinador do Upfit Trail, assessoria esportiva. Sou também Team Manager da equipe do Brasil para o Mundial Trail 2019, que acontece no próximo dia 8 de junho em Portugal. E também sou representante da ITRA aqui no Brasil, aí, na categoria dos atletas. Eu gostaria de agradecer a organização do Congresso Online de Trail Run e o pessoal da Gear Tips pelo convite e me deram como tema dar algumas dicas, dar algumas orientações para as pessoas que gostariam de iniciar na prática da corrida de montanha ou trail running. Bom, a corrida de montanha e a corrida de asfalto são esportes muito parecidos. O movimento, eu digo que o movimento é o mesmo, que é a atividade de correr, porém são esportes totalmente distintos um do outro. Uma analogia que eu sempre faço é do ciclismo, de estrada e do mountain bike. As duas atividades é pedalar. Porém, na sua prática, no seu treinamento e na sua competição, são esportes totalmente diferentes um do outro. Bom, na corrida de montanha, a gente tem como as principais diferenças, é o piso, onde você vai praticar a sua corrida, diferente das corridas de asfalto, onde a gente tem um piso totalmente regular, com pouca altimetria, a gente trabalha com poucos equipamentos, poucos vestuários, Na corrida de montanha, não. Na corrida de montanha, o piso é totalmente irregular, A gente corre praticamente por estradas de terra, por trilhas, dependendo da prova, por trechos de muitas pedras ou por lajes de pedras, dependendo também do evento que você vai participar, você vai correr por neves, vai correr por areias, então é um piso totalmente diferente e que ele se diferencia de evento para evento. Uma outra característica da corrida de montanha é a altimetria. Normalmente nas provas de rua a gente não encontra tantos aclives e tantos declives, enquanto que isso é o principal, é a cereja do bolo das provas de corrida de montanha, é o quanto você vai subir e o quanto você vai descer. Uma outra diferença aí que a gente está aqui colocando são os equipamentos e os vestuários, Muitas provas exigem como obrigatório que o atleta transporte um determinado equipamento, como headlamp, aquelas lanternas de cabeça, pode até ser uma lanterna de mão mesmo, ou um vestuário específico, por exemplo, como o corta-vento. E tudo isso influencia diretamente na logística e na estratégia que você vai aplicar tanto nos treinos quanto nas provas. Tá certo? Bom, vamos começar pelo piso. Vamos fazer uma comparação aqui para que possa facilitar o entendimento. Uma prova de rua onde você corre os 10 quilômetros em 1 hora, tá ok? Se você pegar essa mesma distância e levar para as provas de montanha, o tempo que você vai realizar é muito próximo do dobro. Então, se você corre 1 hora os 10 km na rua, nas provas de montanha, nas provas de trail running, esse tempo vai ser próximo das 2 horas. Da onde eu tirei isso? Basta você verificar os resultados das provas de trail, de corrida de montanha. Nas provas de rua, quando a gente pega o tempo do primeiro colocado, que é próximo de 30 minutos, e pegarmos o tempo dos primeiros colocados das provas de trail, a gente vai ver aí que é próximo de 1 hora. Então, se entre os melhores, os primeiros colocados, o tempo já é o dobro, então, entre nós, corredores normais, também a gente deve seguir esse mesmo comportamento, o tempo é próximo do dobro ou até mais, porque nós, corredores normais, a gente tende a diminuir nosso ritmo muito mais do que os corredores de elite.
Então isso você tem que ter como parâmetro, para você definir em qual prova, em qual distância você deve estrear nas provas de trail, tá ok? Então se o máximo que você correu nas provas de corrida de rua foi 10 km e o seu tempo é próximo de 1 hora, a minha orientação é que você busque provas de 6 km, 5, 6 km nas provas de montanha, porque os tempos serão bem parecidos. E isso porque seu corpo está acostumado a estar em atividade ou a competir até em 1 hora. Né? Você nunca fez um treino maior ou você nunca participou de uma prova onde durou mais do que 1 hora. Então nada melhor que você busque esse mesmo tempo nas provas de montanha e aí você vai encontrar isso nas provas de 5, 6 quilômetros. Agora, seguindo esse mesmo raciocínio, se você já participou de uma meia maratona e você consegue manter o tempo próximo de 2 horas, aí sim você pode buscar as provas de 10, 12 quilômetros em montanha. Tá certo? Pô, mas aí você fala assim, pô, Togumi, mas você está falando para eu correr menos distância? Sim, né? Nas corridas, nessa transição da corrida de rua para a corrida de montanha, tenha como referência o tempo de atividade e não a distância, tá certo? Porque aí assim você vai conseguir estrear nas provas de montanha de uma forma segura, né? E num tempo de esforço que o seu organismo já está acostumado. E aí no decorrer do tempo você vai buscando mais quilometragens, mais tempos de prova e assim por diante. Da mesma forma que você fez quando você iniciou nas corridas de rua. Tá ok? Bom, isso me leva para puxar um outro assunto que é para que você nunca pule etapas. Busque fazer uma progressão bem conservadora quando você for estrear nas provas de montanha, tá ok? Você vai entender num primeiro momento quais são as dificuldades, vão entender que são dificuldades diferentes que você encontra nas provas de corrida de rua. Tudo que você aprendeu na rua, tudo que você conquistou na corrida de rua, você não perde, você leva para a corrida de montanha, só que você vai adaptar para as provas de montanha. Então, aquela velocidade que você consegue aplicar nos 10K de rua, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade nas corridas de montanha. Primeiro porque o piso é diferente. E só por isso as estradas de terra ela já faz com que você gaste mais energia para manter a mesma performance. Sem contar as subidas e as descidas, a altimetria. Então, você vai ter que adaptar tudo isso para as provas de montanha, tá certo? Então seja muito conservador, não só no tempo de prova, mas também no nível técnico das provas. Procure num primeiro momento provas que sejam desenvolvidas num percurso apenas de estradas de terra, porque só de você sair do asfalto plano e ir por uma estrada de terra com pouco aclive e declive, você já vai sentir uma certa dificuldade. Aí no segundo momento, você busca as provas onde você vai percorrer trilhas, né, por single tracks, e aí cada vez de acordo com os organizadores, a gente vai buscar trilhas mais difíceis, com mais erosões, com mais pedras soltas e assim por diante. Da mesma forma que a gente pode pensar numa progressão na altimetria, iniciar com as provas com menos altimetria, com menos variação altimétrica, e aí no decorrer do tempo, você vai buscar as provas onde você chega a um nível de altitude muito maior do que até então você vinha praticando. Então tem provas de 10 km que você tem 200 metros de desnível acumulado, né, desnível, e provas de 10 km que você chega até 1000 metros de desnível acumulado em apenas 10 km. O que é esse desnível acumulado? Esse desnível acumulado no caso positivo, é quando soma-se todos os metros verticais que você percorre durante a prova, e aí ele te dá um número. Então, por exemplo, como eu disse, 10 km com 500 metros positivos. Somando todas as subidas, você subiria 500 metros verticais. E aí você começa a ter uma ideia do quanto é difícil, qual é o nível de dificuldade que esse percurso te oferece. Então, quanto maior desnível altimétrico,
numa curta distância, mais lento é a prova, mais, entre aspas, a gente chama mais travada é a prova. Então você vai caminhar mais, você vai entender que nas provas de montanha há trechos que você vai andar, e isso é normal. E que talvez você andando, mesmo que você nunca tenha andado numa prova de corrida de rua, pode ser que numa prova de montanha, mesmo que andando, você seja o mais rápido de todo o evento. Então, essa é uma das adaptações que eu disse anteriormente que você vai necessitar fazer quando começar a praticar a corrida de montanha. Tá certo? Bom, outra coisa diferente que a gente tem nas corridas de montanha são os equipamentos. Algumas provas a gente inicia-se muito cedo, de noite, ou que você termina no período da noite. Então se faz necessário uma headlamp, uma lanterna de cabeça, ou até mesmo uma lanterna de mão. Aqui no caso a lanterna de mão ela não é tão funcional assim, porque fica difícil de você correr com ela na mão e você conseguir iluminar aonde você quer passar. Então, e além de ser um equipamento para você possibilitar a prática da corrida num período noturno, é um equipamento de segurança, tá ok? Porque caso você se perca, você vai ser necessário que você tenha uma iluminação para que você tenha autonomia até que o resgate chegue em você. Então, é uma coisa que nenhuma prova de corrida de rua exige esse tipo de equipamento. Então, outro equipamento obrigatório são as mochilas, né? Aí dependendo de cada prova ou da necessidade de transporte, vai ser uma mochila maior, menor, com maior quantidade de litragem, menor quantidade de litragem, ou até apenas um cinto de hidratação, enfim, mas que normalmente a gente acaba transportando. Por quê? Porque diferente das corridas de rua, onde você tem uns aid stations, você tem um posto de hidratação a cada 2 km, 2,5 km, nas corridas de montanha não. Essa distância ela é muito maior, e até há eventos em que não há nenhum posto de apoio ou um posto de hidratação. Então você vai ter que transportar todos os seus equipamentos, todo o seu vestuário, seus alimentos e inclusive a hidratação por todo o período que você planejou em terminar a prova, né? Você depende de ter alguma fonte natural de água, algum rio, alguma cachoeira para que você possa coletar água e reabastecer. E se não tiver, fazer um plano mesmo. Pô, minha prova vai durar 3 horas, eu vou precisar de 2,5 litros e transportar os 2,5 litros dentro da sua mochila. Tá certo? Então, essa logística e essa estratégia faz parte aí das corridas de montanha, das provas de trail. Outra particularidade desse esporte são os vestuários, né? Um dos vestuários obrigatórios em praticamente todos os eventos é um corta-vento, né? É nada mais, nada menos que uma blusa que faz com que o vento não ultrapasse e te proteja do frio. Então, isso, mesmo que seja no calor, sim, muitas vezes é por uma questão de segurança, né? Lembrando que a corrida de montanha ela é praticada num ambiente outdoor e onde quem manda é a natureza. A gente não controla o clima, a gente não tem uma assistência imediata dentro dos eventos de trail como a gente encontra nas provas de rua. Nas provas de rua, o acesso, por exemplo, de uma ambulância é em 100% do percurso, enquanto que na montanha é praticamente num percentual muito pequeno do percurso onde você consegue onde uma ambulância consegue chegar. Então, você precisa ter autonomia, né? Então, por isso a necessidade, num primeiro momento, até o que eu disse agora, de uma headlamp e de um corta-vento. Levando ainda nesse sentido, a gente vai falar dos equipamentos obrigatórios, que vai compor essa headlamp, esse corta-vento, um kit de primeiros socorros e também uma manta térmica. A manta térmica é aquele papel laminado, tá, okay, que a gente encontra nas principais lojas
de atividades outdoor, e esse papel laminado em ambiente frio, onde você fica parado e precisa se proteger do frio, você se enrola nessa manta térmica, de preferência sem a roupa molhada, esse papel diretamente em contato com a pele, porque aí ele evita que o seu calor se perca para o ambiente externo e aí você se mantém aquecido em caso de necessidade. E um quinto equipamento obrigatório é um apito, né, porque ele é sempre necessário em ambientes outdoor para que você sinalize aonde você está ou sinalizar que você precisa de ajuda, que você precisa de auxílio. Então, só retomando, nas provas de montanha, não apenas nos eventos, mas também nos treinamentos, na minha opinião, e o que orienta as pessoas, é que você sempre tenha na sua mochila, independente do horário que você saia para treinar. Se você vai para o ambiente outdoor, sempre tenha dentro da sua mochila uma headlamp, um corta-vento, uma manta térmica, um kit de primeiros socorros e um apito. Tá certo? Isso é para sua segurança. Sem contar, é o celular ali com bateria para que você possa chamar socorro quando for necessário. Tá certo? Bom, como eu disse que o seu tempo nas provas de montanha vai ser praticamente ou o dobro, até mais que o dobro do tempo que você faz nas provas de rua, isso vai influenciar diretamente no seu planejamento nutricional. Porque motor, carro sem combustível, ele não anda. E também não adianta você colocar o combustível errado, porque se você colocar o combustível errado, ele também não vai funcionar. Então, o papel da nutrição se torna muito mais relevante nas provas de montanha, principalmente em razão do tempo de prova. Então, consulte um nutricionista para que você tenha aí, você consiga otimizar a sua performance dentro das provas de montanha, tá ok? Falando em treinamento, né, o que é muito importante na corrida de montanha é o trabalho da musculação. Não apenas o trabalho que você já realiza na corrida, tá ok? Os treinamentos longos, os intervalados, o fartlek, tudo isso também se faz no treinamento de corrida de montanha. Mas nas provas de montanha se faz necessário muito o trabalho de treinamento da musculação. Por quê? Em razão do aclive e declive, é o sistema neuromuscular que vai suportar principalmente as descidas, tá ok? E também que vai te gerar a força necessária para que você vença as subidas. Então converse com o seu treinador, converse com o seu treinador da academia para que ele ajuste o seu trabalho de musculação para as provas de montanha, que são capacidades ou características totalmente diferentes do que é realizado na musculação para uma prova de corrida de rua. Tá certo? Então, pense na musculação. Pô, Sidney, mas eu não gosto de musculação. Invista um tempinho aí na musculação, ou no mínimo num treinamento funcional, para que você consiga otimizar sua performance, não só nos treinos, mas também nas provas, né, nos eventos, que é onde a gente mais quer andar rápido e chegar e terminar a prova no menor tempo possível, mas também para que você possa evitar lesões que as provas de montanha podem trazer para você. Nas provas de montanha, as principais lesões que a gente encontra são as torções, né, principalmente de tornozelo, em razão do piso irregular, e um pouco mais raro aí as torções da articulação do joelho. Uma outra coisa que acontece muito nas provas de montanha são as quedas por tropeçar ou por escorregar, enfim. Então, é um esporte aí que a gente precisa estar muito mais atento, precisa prestar muito mais atenção aonde você está pisando para que você possa evitar esses acidentes, certo? E lembrando que os acidentes na corrida de montanha é o que deixa esse esporte perigoso, né? Porque, retomando o que eu disse anteriormente, a gente não tem resgate imediato, você está no ambiente outdoor, então você precisa de autonomia até que o resgate chegue até você. E para finalizar, procure sempre a orientação do profissional de educação física. Hoje existem vários profissionais que já estão inseridos no meio do trail running para que vocês possam ter uma orientação mais direcionada,
que vocês possam ter todo um planejamento direcionado para esse novo esporte que vem ganhando mais e mais adeptos. E lembrando também que esses profissionais sejam credenciados, né? Que eles sejam profissionais com registro no Conselho Regional de Educação Física, para que você possa ter uma garantia de que esse profissional teve uma boa formação e uma boa orientação, e aí sim que ele possa prestar um bom serviço para você. Tá certo? Muito obrigado, galera. Mais uma vez, obrigado à organização do Congresso Online de Trail Running, o pessoal da Gear Tips, e nos vemos por aí nas trilhas e nos eventos de Trail Running e corrida de montanha pelo Brasil. Até mais, galera. Obrigado. Tchau.